Antes dos estádios lotados, antes dos milhões, antes dos ecoar pelo mundo, existia apenas um menino magro numa ilha pequena chamada Madeira. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu em 5 de fevereiro de 1985 em uma família humilde, muito humilde. O pai, José Diniz Aveiro, era jardineiro e também trabalhava como roupeiro em um clube local. A mãe, Maria Dolores, trabalhava como cozinheira e faxineira para sustentar a casa. Eles já tinham 3 filhos. E quando Maria descobriu que estava grávida novamente, o desespero bateu. Ela mesma já contou que pensou em não ter o bebê. Não por falta de amor, mas por medo. Medo de não conseguir alimentar mais uma boca. Medo de não conseguir dar uma vida digna àquele filho. Medo da pobreza vencer. O médico se recusou a realizar o procedimento. Ela tentou métodos caseiros. Nada funcionou. Cristiano nasceu. E anos depois ele diria: talvez Deus quisesse que eu viesse ao mundo por um motivo. Esse não é apenas um detalhe dramático da história. Isso é o começo da mentalidade, porque alguns nascem com conforto, outros nascem com cobrança. Cristiano nasceu com necessidade, e necessidade cria fome. Desde pequeno, ele já demonstrava algo diferente. Não era apenas talento, era obsessão. Enquanto outras crianças brincavam, ele queria competir. Se perdesse, chorava. Se errasse, ficava irritado. Se fosse escolhido por último, aquilo queimava por dentro. Ele não sabia explicar, mas já sentia que não queria ser comum. A casa era simples, o dinheiro curto. Às vezes faltava comida suficiente. O pai lutava contra o alcoolismo. A mãe segurava a estrutura da família como podia. Cristiano cresceu vendo sacrifício, e isso molda um homem. Ele começou no Andorinha, clube onde o pai trabalhava. Depois foi para o Nacional. Ali já era diferente, mais rápido, mais determinado, mais faminto. Mas o grande ponto de virada veio aos 12 anos. O Sporting Clube de Portugal queria o garoto da Madeira. Só que isso significava sair de casa. Sair da ilha, sair da família, sozinho, 12 anos. Pensa nisso. Com 12 anos, muitos ainda dormem com a luz acesa. Cristiano pegou um avião e foi para Lisboa perseguir um sonho. Nos primeiros meses, ele chorava todas as noites. Sentia falta da mãe, sentia falta dos irmãos, sentia falta do cheiro de casa. Mas nunca pensou em desistir. E aqui começa a construção da máquina. Ele percebeu que talento não bastava. Havia meninos mais fortes, meninos mais estruturados fisicamente, meninos que já tinham corpo de atleta. Ele era magro, pequeno. Então, decidiu compensar com trabalho. Treinava depois do treino, ficava finalizando sozinho, fazia exercícios extras. Enquanto os outros iam embora, ele continuava. Não porque mandavam, mas porque ele queria. Essa é a diferença entre gostar de vencer e precisar vencer. Ele precisava. Não era apenas sobre futebol, era sobre mudar o destino da família. Era sobre provar que aquela gravidez difícil não foi um erro. Era sobre mostrar que ele tinha um propósito. Aos 15 anos enfrentou um problema cardíaco sério, taquicardia. Precisou passar por cirurgia. Por um momento, o sonho poderia ter acabado ali. Mas ele voltou. E voltou ainda mais determinado. Cada obstáculo parecia alimentar algo dentro dele. Cristiano não era apenas talentoso. Ele era competitivo de uma forma quase desconfortável. Ele queria ser o melhor, não um dos melhores. O melhor. E essa ambição incomodava. Alguns colegas achavam exagerado, alguns treinadores achavam arrogância, mas na cabeça dele era sobrevivência. Aos 16 anos, já treinava com o time principal do Sporting. Aos 17, estreou profissionalmente. E foi aí que o mundo começou a perceber. Mas ninguém ainda entendia o que estava sendo construído. Não era apenas um jogador, era uma mentalidade formada na escassez, na dor, na solidão, na necessidade de provar.
Enquanto muitos jogadores jogavam por diversão, Cristiano jogava por destino. E isso muda tudo, porque quando você joga por destino, você não aceita mediocridade. E Cristiano ainda estava longe de conquistar o mundo, mas a base estava pronta. O menino que quase não nasceu estava prestes a mostrar por que nasceu. O talento chamou atenção, mas foi a mentalidade que mudou tudo. Em 2003, o Sporting enfrentou o Manchester United em um amistoso de inauguração de estádio. Cristiano tinha 18 anos. Naquela noite, ele não jogou como um garoto tentando aparecer. Ele jogou como alguém que queria conquistar, dribles rápidos, coragem para enfrentar veteranos, personalidade. Os jogadores do United saíram do campo dizendo a Sir Alex Ferguson: "Precisamos contratar esse garoto." Não foi marketing, não foi hype, foi impacto. Pouco tempo depois, Cristiano assinava com o Manchester United, da Ilha da Madeira para um dos maiores clubes do planeta. Mas aqui começa a parte que muita gente esquece. Ele não chegou pronto. No início, era criticado. Diziam que driblava demais, que era exibido, que não era decisivo. A Premier League era física, intensa, brutal. Ele apanhava, era derrubado, provocado, e respondia como? Trabalhando. Enquanto muitos jovens se acomodam após um grande contrato, Cristiano começou a virar obcecado. Treino antes do treino, treino depois do treino, academia extra, finalizações repetidas até a exaustão. Ele começou a estudar o próprio corpo, alimentação, sono, recuperação. Ele não queria ser apenas habilidoso, ele queria ser imparável. E aqui está o ponto-chave. Cristiano entendeu cedo que talento te coloca na mesa, mas disciplina te mantém nela. Entre 2004 e 2006, ele evoluiu fisicamente. Aquele menino magro virou um atleta esculpido, velocidade com potência, drible com explosão, confiança com resultado. Mas a dor ainda estava presente. Em 2005, seu pai faleceu por complicações relacionadas ao alcoolismo. Cristiano tinha 20 anos. Era jovem demais para perder o pai. Aquilo o abalou profundamente. Mas em vez de desmoronar, ele transformou a dor em combustível. Ele prometeu cuidar da mãe, prometeu proteger a família, prometeu vencer. E quando você promete algo assim, você não joga mais só por você. Em 2007, a transformação estava completa. Ele não era mais promessa, era protagonista, gols, assistências, decisões. Em 2008, ganhou sua primeira bola de ouro. O menino que quase não nasceu, agora era o melhor jogador do mundo. Ele não celebrou como quem chegou, ele celebrou como quem começou. Porque para Cristiano, ser o melhor uma vez não era suficiente. Ele queria consistência, queria legado, queria domínio. Enquanto outros relaxam depois de vencer, ele aumentava o nível. Treinava mais, dormia melhor, comia melhor, cobrava mais e cobrava dos outros também. Alguns chamavam de ego, mas ego não sustenta performance por anos. Disciplina sustenta, foco sustenta, fome sustenta. Ele estava se tornando uma máquina de alto rendimento. E máquinas não funcionam por emoção, funcionam por padrão. Ele criou padrões, padrão de treino, padrão de mentalidade, padrão de vitória. Mas ainda faltava algo. Ele queria provar que poderia vencer em qualquer lugar. E o próximo passo não seria confortável, seria ousado. Porque quando a mente é inquieta, ela não aceita a zona de conforto, e a máquina ainda estava longe do auge. Em 2009, o mundo parou. Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Real Madrid na maior transferência da história até aquele momento. Apresentação no Santiago Bernabéu. 80 mil pessoas no estádio. Câmeras do mundo inteiro apontadas para ele. Aquilo não era apenas uma contratação, era uma declaração. O Real Madrid não queria apenas um jogador, queria um símbolo, mas junto com o palco veio o peso. No Manchester United, ele era brilhante. No Real Madrid,
Ele precisava ser lendário. E havia um detalhe: Lionel Messi estava no auge. O futebol mundial agora tinha dois polos, duas forças, dois estilos completamente diferentes. E a comparação era constante. Quem era melhor? Cristiano não fugiu da disputa. Ele abraçou, porque para ele, competição não era ameaça, era combustível. Logo na primeira temporada mostrou que não tinha vindo para participar. Gols em sequência, decisões importantes, impacto imediato. Mas o que separa Cristiano não é apenas o número de gols. É o processo invisível. Enquanto o mundo discutia Messi versus Cristiano, Cristiano discutia Cristiano versus Cristiano. Ele analisava cada jogo, cada erro, cada movimento. Ele estudava zagueiros, treinava finalizações específicas, trabalhava impulsão até transformar salto em arma, treinava chute de falta até virar assinatura. Ele não queria depender de talento, queria depender de preparação. E a transformação física atingiu outro nível. Ele virou potência. Velocidade de ponta com físico de atleta olímpico. Resistência absurda, capacidade aérea quase inacreditável. Cristiano não estava apenas evoluindo, ele estava se reinventando. Entre 2010 e 2014, os números começaram a ultrapassar qualquer lógica. Temporadas com 50, 60 gols, recordes quebrados ano após ano. Mas o Real Madrid ainda não conquistava a Champions League. E isso incomodava. Muito. Porque para Cristiano, sucesso individual sem título máximo era incompleto. Então veio 2014, a tão sonhada 10ª Champions League do Real Madrid. Cristiano foi decisivo na campanha, e aquele título abriu a porta para algo ainda maior. 2016, 2017, 2018, 3 Champions seguidas, um feito praticamente impossível na era moderna. Cristiano virou o maior artilheiro da história da competição. Decidia em quartas, em semifinais, em finais. Quando o jogo apertava, ele crescia. Isso não é sorte, isso é mentalidade. Ele treinava para aquele momento, para o minuto 90, para o silêncio do estádio, para a pressão máxima. Ele não temia o erro, ele temia não tentar, enquanto outros sentem o peso do jogo grande. Cristiano sente clareza, porque ele já viveu aquele momento centenas de vezes na própria mente. Visualização, confiança, repetição. É aqui que nasce a máquina definitiva, mas nem tudo era aplauso. Ele também era criticado, chamado de arrogante, egoísta, vaidoso. Mas existe uma diferença entre arrogância e convicção. Cristiano nunca duvidou de si, mesmo quando duvidavam dele. E isso incomoda, porque confiança extrema revela insegurança alheia. Em 2016, veio também a consagração com Portugal. Eurocopa, um país pequeno, uma seleção desacreditada. Cristiano se machuca na final, sai chorando. Qualquer roteiro diria que ali terminaria o sonho. Mas não, ele virou técnico à beira do campo, gritava, orientava, empurrava o time. Portugal foi campeão. Aquele título mudou tudo. Ele não era apenas um jogador de clube, era líder de nação. Agora o legado estava completo? Não, porque para quem tem mentalidade hustle, o topo nunca é suficiente. Após 9 anos no Real Madrid, mais de 450 gols e inúmeros títulos, ele decidiu sair, não por queda, mas por desafio. Cristiano não gosta de estabilidade, ele gosta de provar. E a próxima decisão mostraria algo ainda mais raro: a coragem de recomeçar quando você já venceu tudo. E é aqui que a história prova que ele não é produto de um clube, ele é produto de disciplina. E a máquina ainda não estava pronta para desligar. Em 2018, quando muitos jogadores começam a pensar em diminuir o ritmo, Cristiano Ronaldo decidiu aumentar o nível do desafio. Ele deixou o Real Madrid no auge, saiu como o maior artilheiro da história do clube, saiu como tetracampeão da Champions, saiu como ídolo eterno e escolheu ir para a Juventus. Por quê? Porque zona de conforto nunca foi o habitat dele. Na Itália, o futebol é diferente,
mais tático, mais fechado, mais físico. A pergunta era inevitável. Será que ele vai conseguir repetir o que fez na Espanha? Cristiano não respondeu com palavras, respondeu com gols. Logo na primeira temporada, campeão italiano, artilheiro, decisivo. Na segunda, repetiu. Na terceira, mesmo com um elenco em reconstrução, continuou marcando. E aqui está algo que pouca gente percebe. Cristiano mudou seu estilo de jogo ao longo da carreira. No Manchester United, era ponta driblador. No Real Madrid, virou máquina de gols partindo da esquerda. Na Juventus, tornou-se finalizador puro. Movimentação mais inteligente, menos corrida longa, mais posicionamento cirúrgico. Isso é adaptação. Isso é inteligência competitiva. Mas enquanto ele ainda entregava números absurdos, o tempo começava a sussurrar. Ele já tinha mais de 34 anos. No futebol moderno, isso é considerado veterano. Só que Cristiano não aceita rótulos. Ele investia milhões no próprio corpo. Crioterapia, nutrição milimétrica, sono controlado, treinos personalizados, recuperação obsessiva. Ele tratava o corpo como empresa, e empresa que não investe, quebra. Mesmo assim, a Champions não veio na Juventus, e isso pesava. Porque o objetivo dele nunca foi apenas participar. Ele queria competir no mais alto nível europeu. Então, em 2021, veio a decisão que mexeu com o coração dos fãs. O retorno ao Manchester United, a casa onde tudo começou, o teatro dos sonhos. Parecia roteiro perfeito, e no início foi mágico. Gols decisivos, hat-trick, torcida em êxtase. Ele mostrava que ainda era decisivo, mas o futebol é coletivo. E o Manchester não vivia sua melhor fase. Mudanças de técnicos, problemas internos, elenco instável. E pela primeira vez na carreira, Cristiano começou a enfrentar algo diferente. Não há dúvida sobre talento, mas há dúvida sobre encaixe. Ele queria competir por títulos. O clube estava em reconstrução. E quando ambições não se alinham, o choque é inevitável. Vieram críticas, discussões públicas, entrevistas polêmicas. Para muitos, ali foi o fim. Mas quem acompanha a trajetória inteira entende. Cristiano nunca se moveu por conforto. Ele se move por desafio. O problema não era idade, era projeto. E se o ambiente não combina com sua ambição, algo vai quebrar. Cristiano decidiu sair novamente. Agora, aos olhos de muitos, ele estava descendo o nível. Mas a história não é tão simples assim. Ele escolheu continuar jogando, continuar marcando, continuar treinando como se tivesse 20 anos. Porque para ele não se trata apenas de palco europeu. Se trata de identidade. Ele não joga só por título. Ele joga porque competir é parte de quem ele é. E talvez o maior adversário dele agora não seja um zagueiro. Nem Messi, nem a mídia. É o tempo. Mas aqui está o ponto crucial. Cristiano nunca tentou vencer o tempo com discurso. Ele tenta vencer com disciplina diária, acordando cedo, treinando pesado, recuperando melhor, comendo certo, dormindo certo, pensando certo. A máquina pode envelhecer, mas a mentalidade não. E isso muda tudo. Cristiano Ronaldo não construiu apenas uma carreira, ele construiu uma marca. E isso não aconteceu por acaso. Enquanto muitos atletas focavam apenas no jogo, Cristiano já entendia algo essencial. A carreira dentro de campo tem prazo de validade, mas o nome pode durar gerações. Desde cedo, ele cuidava da imagem com a mesma disciplina que cuidava do corpo. Postura, aparência, comunicação, presença digital. Ele percebeu antes de muitos que o mundo estava mudando. Redes sociais não eram apenas diversão, eram poder. Hoje, Cristiano é uma das pessoas mais seguidas do planeta. Não apenas no esporte, no planeta. Cada postagem movimenta milhões. Cada gesto influencia mercados. Cada contrato envolve cifras gigantescas. Mas aqui está o ponto interessante. Nada disso começou grande. Começou com consistência.
Ele transformou o próprio nome em símbolo de disciplina, alta performance, corpo em forma, mentalidade vencedora. E quando uma imagem é repetida todos os dias por anos, ela vira identidade. CR7 deixou de ser apenas número de camisa. Virou assinatura. Perfumes, roupas, hotéis, academias, investimentos, parcerias globais. Cristiano entendeu que talento abre portas, mas posicionamento constrói império. Enquanto ainda estava no auge físico, ele já pensava no pós-carreira. Isso é visão estratégica. Ele não esperou o declínio para começar a se preparar. Preparou-se enquanto ainda era dominante. E isso diferencia jogadores de empresários. Mas vamos além do dinheiro. Porque legado não se mede apenas em cifras. Cristiano se tornou referência para milhões de jovens, especialmente aqueles que vieram de contextos difíceis. Garotos de bairros simples, meninos que treinam em campos de terra, jovens que ouvem "você não vai conseguir". Quando eles olham para Cristiano, eles veem prova viva de que origem não define destino. E isso é poderoso, muito poderoso. Ele também enfrentou críticas constantes, sempre comparado, sempre analisado, sempre julgado. Alguns diziam que ele era arrogante. Outros diziam que era apenas confiante, mas existe uma linha fina entre arrogância e autocrença, e a diferença está nos resultados. Cristiano nunca pediu que acreditassem nele. Ele mostrou e continuou mostrando. Mesmo quando já não precisava provar nada, existe algo simbólico em toda a trajetória dele. Ele nunca tentou ser o natural. Ele nunca vendeu a imagem de talento espontâneo. Ele sempre deixou claro que trabalhava mais que os outros, treinava mais, cuidava mais, sacrificava mais. Isso muda a mensagem. Porque quando alguém nasce com dom, inspira. Mas quando alguém constrói o dom, transforma. E talvez seja por isso que tanta gente se identifica com ele. Não é apenas sobre gols, é sobre processo, é sobre repetição, é sobre suportar dor sem glamour, sobre manter padrão quando ninguém está vendo. Cristiano também construiu algo raríssimo. Longevidade em altíssimo nível. O futebol é cruel, descarta rápido, esquece rápido, mas ele permaneceu no topo por quase 2 décadas. Isso não é comum, isso é exceção, e exceção exige mentalidade diferente. Cristiano Ronaldo não é apenas um jogador, ele é uma construção feita de dor, de renúncia, de obsessão, de repetição. Quando você olha para os títulos, você vê o topo. Mas quando você olha para a trajetória, você vê o preço. A infância difícil na Madeira, a mãe pensando em interromper a gravidez por não ter condições. O pai lutando contra o alcoolismo. A mudança precoce para Lisboa. A solidão, as lágrimas escondidas, o medo. Nada disso parecia cenário de superstar. Mas existe algo que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Interpretação. Alguns usam a dor como desculpa, outros usam como combustível. Cristiano escolheu combustível. Ele poderia ter sido apenas mais um talento promissor, mas decidiu ser obcecado. E existe uma diferença brutal entre talento e obsessão. Talento depende de circunstância. Obsessão depende de decisão. Ele decidiu. Decidiu que não seria comum. Decidiu que não seria limitado pela origem. Decidiu que não aceitaria o "já está bom". E essa decisão, repetida diariamente por anos, construiu algo quase mecânico. Cristiano não acorda perguntando se está motivado. Ele acorda executando. Isso é padrão mental. Isso é identidade. E quando disciplina vira identidade, você para de negociar com suas fraquezas. Ele enfrentou lesões, enfrentou derrotas, enfrentou críticas, enfrentou comparações constantes, mas nunca enfrentou desistência interna. Essa talvez seja a maior vitória, porque muitos perdem antes mesmo de o mundo saber que estavam competindo.
Cristiano nunca saiu da competição, nem quando já era o melhor. E aqui está a grande lição. A maioria das pessoas quer resultados sem processo, quer palco sem bastidor, quer aplauso sem treino. Mas o bastidor de Cristiano era mais intenso que o palco. Horas extras, treinos individuais, cuidado extremo com a alimentação, sono controlado, rotina repetida por anos. Isso não é sorte, isso é sistema. Ele virou um sistema de alta performance. E sistemas não dependem de humor, dependem de execução. Quando você entende isso, a vida muda. Porque sucesso deixa de ser algo místico e vira algo treinável. Cristiano não controlava nascer pobre, mas controlava treinar mais. Não controlava críticas, mas controlava preparação. Não controlava comparações, mas controlava desempenho. Ele focou no que podia controlar e ignorou o resto. Simples, mas não fácil. E talvez seja isso que mais incomoda algumas pessoas. Ele nunca escondeu que queria ser o melhor. Nunca fingiu humildade falsa. Ele dizia em voz alta e depois trabalhava para sustentar. Confiança sem trabalho é arrogância. Confiança com trabalho é convicção. E ele sempre entregou o trabalho. Agora pense nisso. Quantas vezes você diminuiu seu sonho para parecer mais realista? Quantas vezes você aceitou menos para evitar julgamento? Cristiano nunca fez isso. Ele pensava grande, falava grande e trabalhava maior ainda. Não é sobre ficar ocupado, é sobre ser intencional. É sobre construir todos os dias algo que te aproxima do seu topo. Não importa se você quer ser atleta, empresário, criador, empreendedor. O código é o mesmo. Disciplina supera motivação, consistência supera talento, identidade supera vontade momentânea. Cristiano Ronaldo virou símbolo porque sustentou o padrão, ano após ano, pressão após pressão, expectativa após expectativa. Ele não foi perfeito, mas foi persistente. E persistência, quando alinhada com visão, cria lendas. No fim das contas, a história dele não é sobre futebol. É sobre decisão. A decisão de não ser comum. A decisão de não aceitar limite imposto, a decisão de pagar o preço. E talvez você não queira ganhar 5 bolas de ouro, mas existe alguma área da sua vida que exige mais padrão, mais disciplina, mais obsessão, mais execução. A pergunta é, você vai esperar estar pronto ou vai começar imperfeito e construir? Porque foi exatamente isso que ele fez. Começou imperfeito. Construiu habilidade, aumentou padrão, elevou mentalidade e transformou destino. Se essa história te fez refletir, se ela te mostrou que origem não define final, então você já entendeu o propósito desse canal. Aqui a gente não fala só de sucesso, a gente fala de construção. Se você quer continuar aprendendo com as mentes que desafiaram o impossível, curte esse vídeo, se inscreve no canal e assiste o próximo episódio que está aparecendo agora, porque mentalidade não nasce pronta, ela é treinada. E a próxima história pode ser a que vai destravar o seu próximo nível. Nos vemos no próximo capítulo.